Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje nós vamos abordar a questão da infecção urinária. A infecção urinária aparentemente pode não significar para você algo muito sério, mas o que nós queremos alertá-los é que realmente a infecção urinária precisa ser levada a sério, principalmente nas crianças. Por quê? Porque os sintomas de infecção urinária nas crianças, elas são diferentes do que nos adultos. Nos adultos é mais fácil. Por quê? Porque o adulto reclama, ele se queixa de ardor na micção, ou então febre, mas principalmente a queixa dolorosa. E aí, a partir dessa queixa de ardor na micção, febre, mal-estar, isso aí automaticamente leva ao clínico de desconfiar da infecção urinária. No caso das crianças, isso aí já é diferente. Por quê? Porque imagine uma criança até 2 anos que não sabe referir praticamente nada. E mesmo as crianças maiores, eles não têm a queixa especificada daquilo que está apresentando. Então, o que nós vamos encontrar na criança? Principalmente nas crianças até 2 anos de idade. Febre. Quando a febre é alta, digamos assim, febre acima de 38,5, e a criança está irritada, mas só que não tem sintomas e sinais de resfriado, de tosse, quer dizer, não existe sintoma respiratório, e simplesmente a febre, a irritabilidade, a perda do apetite e quadros que já vêm há algum tempo, né? Vez ou outra a criança apresentando uma febrinha, a gente passa um antitérmico, a criança melhora, mas depois de alguns dias a febre volta, mais 1 ou 2 dias, enfim. Esses sintomas de temperatura sem foco, né, pode ser os sintomas nessas crianças até 2 anos da infecção urinária. A falta de apetite. Mesmo crianças que não tenham febre, mas crianças que perdem o apetite, com uma irritabilidade, a gente vai observando que a criança perde peso. Então é uma outra dica para as famílias desconfiarem também de uma infecção urinária. Porém, o que mais nos preocupa dentro da infecção urinária em criança é quando essa infecção ela demora para ser diagnosticada e nesse tempo de evolução a infecção pode tomar proporções, levando ao que a gente chama de septicemia, que é a infecção quando atinge a corrente sanguínea. E é um quadro muito grave. Daí o temor
principalmente no caso dos pediatras, que a criança, até principalmente 2 anos de idade, né, tenha essa infecção agravada, levando então à septicemia, que aí é um tratamento que tem que ser feito a nível hospitalar através de antibiótico. Um outro detalhe, uma outra dica importante, principalmente para as pessoas que vão a um pronto-socorro, né, decorrente da febre da criança, decorrente da irritabilidade, é que para diagnosticar a infecção de urina, nós precisamos do exame de urina chamado tipo 1 e, para confirmação, a cultura da urina. Só que a nível de pronto-socorro, normalmente, né, não se dá para fazer a cultura da urina, porque é um exame que demora alguns dias, na sua grande maioria dos pronto-socorros. Então, os médicos baseiam, né, através do exame simples, que seria o exame de triagem, né, chamado urina 1. E é através da análise desse exame de urina tipo 1 e o quadro descrito pela família e através do exame da criança, aí o médico chega à conclusão do diagnóstico da infecção de urina. Aí é receitado antibiótico durante 10 dias, digamos assim. Agora, o que é importante os pais saberem é que no pronto-socorro é feito o início do tratamento. É importante que essa criança seja acompanhada pelo seu pediatra de rotina, na unidade básica de saúde, levando a receita dos medicamentos que foram prescritos, para quê? Terminado o antibiótico, aí o médico que tem o atendimento de rotina faça a solicitação no devido tempo da cultura de urina para ver se realmente a infecção foi curada. Por quê? Porque é muito comum. A grande maioria das famílias não seguem essa orientação. Simplesmente dão o antibiótico receitado no pronto-socorro e observam que os sintomas desapareceram e não marcam o retorno ao médico que faz o acompanhamento de rotina. E muitas vezes a infecção de urina ela é silenciosa. Ela melhora os sintomas, mas na verdade a infecção não foi erradicada, né, como precisava. Então é fundamental que, diante do diagnóstico da infecção urinária, agende uma consulta no posto de saúde ou no médico que faz o acompanhamento de rotina para fazer a triagem final para ver se realmente foi curada a infecção. Por quê? Infecções de urina maltratadas, não curadas como deve, elas podem levar silenciosamente a infecções repetitivas, sem muitas vezes a criança manifestar de uma forma evidente e com isso, no decorrer do tempo, causar lesões graves
a nível dos rins. É por isso que infecção urinária, tanto em crianças como em adultos, devem ser levadas muito a sério, principalmente nos idosos, porque nós já falamos em programas anteriores que os extremos da nossa vida, crianças e idosos, são os que têm a maior possibilidade do organismo ser mais sensíveis às complicações infecciosas. Então, os adultos que têm dificuldade na micção, ardor, quando vai urinar, sente aquele ardor, febre, são sinais que há necessidade de investigar e tratar corretamente a infecção. Não só tomar os antibióticos corretamente. Quando eu digo tomar antibiótico corretamente, significa tomar no horário certo, seguir o horário prescrito pelos médicos, dar o tempo que foi orientado a dar. 10 dias, 15 dias, 21 dias, vai depender de cada caso. Por quê? Porque o pessoal pensa que o antibiótico é sempre de 8 a 10 dias. Não. Cada infecção tem o seu tempo certo de tratamento e o tempo, quem vai dizer, quem vai te orientar, quem vai prescrever e determinar é o seu médico. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando, tomando os antibióticos, a gente acha que a infecção de urina já sarou porque já não tem mais nenhum sintoma, e a pessoa para. Aí ela não sabe que aquele micróbio pode ficar de uma maneira latente, quer dizer, ela fica quietinha, sem manifestar, mas na verdade a infecção não foi totalmente curada. E como nós falamos, o perigo é que esses micróbios possam, com essas infecções repetitivas, causar lesão nos rins. E a partir do momento que o rim fica lesado, o risco de outras consequências futuras, principalmente na fase adulta, isso aí pode repercutir de uma forma bastante negativa. Portanto, gente, infecção urinária precisa ser tratada de forma correta, precisa ser reavaliada essa infecção através do seu médico, que irá pedir todos os exames necessários após o tratamento para se ter certeza de que a infecção foi totalmente debelada, para que não haja o perigo das reinfecções e com isso levar, como nós falamos, a consequências muito ruins ao seu rim. Então, a medida preventiva é sempre nós tratarmos da forma mais correta que o seu médico indicou, para que nós possamos ter essas infecções silenciosas, traiçoeiras e que podem levar a consequências graves na fase adulta, E ficarmos atentos a todas essas consequências. Então, bastante água, evitem refrigerantes e sempre, em qualquer sintomas em adultos, alteração da micção, ardor, mal-estar e febre,
vale a pena pensar na infecção urinária. E nas crianças, né? Aquelas crianças que não sabem referir, não falam ainda os seus sintomas, vamos ficar atento naquelas crianças que vira e mexe, tem uma febrinha e você dá um remedinho, melhora. Aquelas crianças que não ganham peso, aquelas crianças que não têm muito apetite, aquelas crianças que têm febre alta e não têm nenhum outro sintomas, muito provavelmente possa ser uma infecção urinária. Então, nada melhor que o seu médico para fazer o diagnóstico correto e fazer as orientações para que não tenha consequências, sequelas por uma infecção urinária mal tratada e mal conduzida. Essas são as dicas de hoje e semana que vem nós temos mais. Até lá, e gostaríamos que divulgassem a seus parentes, a seus amigos, essas dicas que com certeza vão auxiliar muito na prevenção dessas consequências ruins das infecções que atingem o sangue. Até lá!